Bom pessoal, hoje estamos aqui com a aula sobre sequências numéricas. Então, o que é uma sequência numérica? É nada mais, nada menos que uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem, tá? Então, primeiro, a sequência, se você observar, ela sempre vai estar representada ali entre parênteses, tá? Os termos, quando são desconhecidos, nós chamamos de A0, A1, A2, A3, AX, até o AN, tá? Por quê? Porque ainda não sabemos quem são esses números. Eles são desconhecidos e nós só vamos encontrá-los quando nós, através de uma lei de formação, tá? Vamos determiná-los. O que é que acontece? Existem as sequências numéricas não recursivas e as sequências numéricas recursivas, tá? Então, aqui está um exemplo, tá? Cada um representa uma sequência. Se você já tiver aí por dentro do assunto, você já sabe qual é a recursiva e qual é a não recursiva. Então, vamos fazer pelo menos aí os 3 primeiros termos de cada uma dessas leis de formação. Então, ó, essa primeira aqui, essa primeira lei de formação aqui, ela se trata da lei de formação AN igual a 2n mais 3. Então, se você quiser determinar o primeiro termo, que no caso aqui é o A0, nós vamos ter que fazer o seguinte. Observe, qual é a diferença do A0 para o AN? Que no lugar do N, agora está quem? O 0. Então, obrigatoriamente, no outro lado da equação, nós teremos também que fazer o quê? Substituir. No lugar do N, colocar quem? O 0. Determinando assim o resultado dessa expressão, que vai ser dado o quê? 2 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Então, o primeiro termo dessa sequência aqui, ele será o número 3, ou seja, aqui no lugar do A0 você colocaria o 3. Se você quiser determinar o segundo termo, no caso o A1, então você vai vir aqui, tá? E vai fazer a mesma coisa. Observe, no lugar do A1 está quem? Ali, o AN. Ó, N virou agora 1. Então, obrigatoriamente, do outro lado da equação, vai ficar 2 vezes 1 mais quem? O 3, tá? Oxe, de onde é esse 3? Esse 3 ele é da fórmula, né? Ó, observe que ele é da fórmula. Tem muita gente que pergunta isso. Então, 2 vezes 1 é 2, mais 3, 5. Então, ó, fica aqui, ó, 1, 2 mais 3. Então, o próximo termo da sequência é justamente o número 5, tá? E assim sucessivamente você vai conseguir determinar os termos da sequência, tá? Basta só você substituir. Eu quero que vocês observem que nessa lei de formação, quando foi calculado os termos, ou quando você for calcular os termos, eles não dependem do termo anterior, eles são independentes. Basta você saber, por exemplo, se eu quiser calcular o A10, olha para isso. Se eu quiser calcular o A10, eu simplesmente vou fazer o quê? 2 vezes 10 mais 3, tá? 2 vezes 10 é 20, com 3, 23. Observe, eu dependi do termo anterior? Eu dependi de algum termo? Não. Só bastaria eu saber quem é o termo, o A10, tá? Eu substituo na fórmula e determino, ou seja, quando você tem uma lei de formação e você consegue determinar os termos de uma sequência sem precisar de termos anteriores, significa aí que você está lidando com uma sequência não recursiva, tá? Já esse outro exemplo é um exemplo de sequência recursiva. Observe que ela vai depender do termo anterior. Então, eu vou chamar aqui o A0, vou dar um valor para ele, por quê? Porque nós não temos o AN-1, né? Não temos o A0-1, no caso. Então, vou começar aqui chamando o primeiro termo, aqui o A0, de 0. Vamos chamar de 0. Então, quero determinar quem é o A1.
Então vem aqui, ó, A1. O A1 vai ser quem? Vai ser o A. Aí vem agora a hora H. Olha, nós estamos na parte do AN-1. Observe que esse N é justamente o carinha que está aqui, ó, desse lado. Então, é só você observar aqui, ó, quem é que está no lugar do N? 1. Então fica N menos 1, ele vira um A1 menos 1. Mais aqui, ó, o 5, tá? Esse A1 menos 1, ele é justamente quem? Quanto é 1 menos 1? É 0. Ele é o A0 mais 5, tá? Vou botar aqui A1. Então, ó, resolvendo essa expressão aqui, nós temos isso aqui, que A1 é quem? Um A0 mais 5. Só que quanto é o A0? O A0, inicialmente, nós chamamos ele de 0. Então, fica aqui, ó, no lugar do A0, o 0. 0 mais 5, 5. Ou seja, o termo A1, ele dependeu do termo anterior. Ou seja, ele dependeu do A0, que é justamente 0 para poder fazer a soma. Então, achamos aí que o A1 ele é 5. Observe, ele dependeu do termo anterior, tá? Então, vamos fazer aqui com o A2. Deixa eu apagar aqui. Então, sabemos, ó, que o A1 é 5, tá? A1 é 5. Vamos agora determinar o termo A2. Quem será o A2? Da mesma forma, ó, no lugar do N está o 2. Então, vai ficar A2 menos 1. Deixa eu aumentar o tracinho aqui. Menos 1 mais 5. Então, nós sabemos que o A2 vai ficar igual a quem? Ó, A2 menos 1. Quanto é 2 menos 1? É o A1, né? E o A1 nós sabemos que ele vale quanto? 5. Então, o A2 vai ser 5 mais esse outro 5. Ou seja, quanto é que vale o termo A2? Ele vale justamente 10. Então, observe. Nessa lei de formação, nós precisamos aí fazer a utilização do termo anterior. Então, quando você tem uma sequência em que essa sequência ela foi determinada por uma lei de formação dela, que essa lei de formação envolve o termo anterior para achar o próximo, então está se tratando de uma sequência numérica recursiva, tá? Espero que tenha sido bem claro, que vocês possam ter um bom estudo e até a próxima.